padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, conceda-nos Deus a graça de abertura do nosso coração para que ao proclamar a palavra de Deus nós possamos acolhê-la com muito amor, porque ela é luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés. Assim, exercitando-nos na força do amor de Deus, que é misericórdia. Lembremos-nos, a misericórdia limpa nosso coração de toda soberba e do grave defeito que temos de julgar os outros, comumente com juízos inadequados. Precisamos aprender a misericórdia, exercitá-la. No Tratado contra Apolinário, São Gregório de Nissa sublinha: haverá quem ignore o mistério do princípio e o autor da nossa salvação, que saia à procura da ovelha perdida? Esta ovelha é toda a humanidade. Somos nós, os homens, que pelo pecado nos desgarramos do rebanho das 100 ovelhas dotadas de razão. Tomou toda a humanidade sobre os seus ombros, Jesus, pois tratava-se de um afastamento total e não apenas parcial. Por isso, toda a humanidade é reconduzida ao rebanho. Carregada sobre os ombros do pastor, isto é, a divindade do Senhor, torna-se uma só realidade com aquele que a assumiu, a fim de procurar e salvar o que se perdera. Uma vez descoberta a ovelha procurada, assumiu-a em si próprio. Quem carregava a ovelha não deixou nenhum rastro de pecado ou erro impresso em sua vida humana, mas as pegadas divinas que deviam manifestar-se no decurso do seu ministério acabaram aparecendo. A doutrina da salvação, a cura das doenças, a ressurreição dos mortos e outros milagres. O bom pastor, meu irmão, minha irmã, devia dar a sua vida pelo rebanho, para vencer com a sua morte a morte. Por isso, nosso Salvador, enquanto homem, tornou-se ao mesmo tempo sacerdote e vítima, fez-se cordeiro e a fim de poder sofrer a paixão, dando à morte força e eficácia. A morte é apenas a separação entre a alma e o corpo. Unindo o corpo e a alma à sua pessoa, Cristo não se separa de nenhum dos dois, pois os dons de Deus são, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, irrevogáveis, valem para sempre. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Amado e amada de Deus, Deus é misericórdia. Por isso os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. E quem escuta ao Senhor abre o caminho da sua conversão. Diferentemente dos fariseus e dos mestres da lei que criticavam a Jesus, não se abriam à sua palavra, não se abriam à sua escuta. Por isso criticavam, dizendo: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, esta é a intenção de Jesus ao contar a parábola de um que tinha 100 ovelhas, perdeu uma, o pastor. Deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la.
exatamente para dizer a sua importância, a minha, de cada um de nós diante de Deus. Somos filhos e filhas de Deus. Quando o pastor encontra a ovelha, coloca com alegria nos ombros e, chegando a casa, reúne os amigos e diz: alegrai-vos comigo. O Senhor ensina-nos: haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Assim como a mulher que perde uma moeda, varre a casa, procura até encontrá-la, e depois de encontrar a moeda, reúne as amigas para dizer: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Para Deus e diante dos seus anjos, a alegria maior é a minha conversão, a sua. Por isso precisamos buscar, abrindo-nos à graça de Deus, sobretudo acolhendo a palavra, precisamos buscar de modo que nos convertamos e a nossa vivência da fé, que nos exige competência humana e espiritual, nos ajude a chegar a este nível e a esta condição de convertidos. Essa é a competência humana e espiritual, de considerar sempre o outro como mais importante. Enriquece-nos Deus com as catequeses de São Cirilo de Alexandria, quando ele recomenda: abraça, cuidadoso, unicamente a fé que agora a Igreja te entrega para aprendê-la e confessá-la, protegida pelos muros de toda a Escritura. Ele, o único a possuir a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem pode ver. Procuremos o Senhor, porque Ele nos procura com misericórdia. Supliquemos a graça de procurá-lo, para que Ele, que nos procura, nos encontre e com a força da sua graça nos converta. Supliquemos unidos ao coração da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira